Oi, gente, hoje eu vim gravar o vídeo Milagre número 2, tá? E nós vamos começar falando em segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do verso 8. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento, tá? Então o rei da Síria falou isso para os oficiais dele, onde ele queria que colocasse o acampamento dele para guerrear Israel. Mas o homem de Deus, que é o Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então o profeta, né, por uma revelação de Deus, soube que o rei da Síria ia atacar Israel e exatamente sabia onde ia ser colocado o exército da Síria contra Israel. Então ele mandou um recado para o rei de Israel dizendo: não passa por ali, porque ali vai estar o exército da Síria para atacar você. Versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes, né? Então ele pegou o rei de Israel, porque o homem de Deus, o Eliseu, falou isso para ele. Ele mandou tropas exatamente para o lugar onde iam estar as tropas da Síria, e elas foram pegas de surpresa, e então ele venceu, né? O ataque, ele, na verdade, se defendeu, se salvou do ataque que a Síria queria fazer contra Israel. Isso tudo porque o homem de Deus, o Eliseu, deu a ele esse recado que ele recebeu por meio de uma revelação, né? E aí diz assim, no 11: então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria pensou assim: ué, mas como é que ele sabia? Como é que ele sabia que eu ia estar lá? Ele foi surpreendido com isso. E aí ele chamou todo mundo, dos seus servos, seus conselheiros, todo mundo, e falou assim: quem daqui está a favor do rei de Israel? Que foi lá e contou para ele. E aí o 12 diz assim: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Na tua câmara de dormir. Ou seja, esse servo disse para o rei da Síria que havia um profeta em Israel chamado Eliseu e que ele conseguia saber tudo o que acontecia, inclusive nos lugares mais secretos da Síria, onde o rei falava secretamente, o profeta Eliseu conseguia ficar sabendo. E naquela altura eles davam muito crédito, mais do que hoje, né? Hoje as pessoas são muito céticas. Mas naquela altura todo mundo procurava muito esse contato, uma religião. Tanto é que os lugares ao redor de Israel, muitos inclusive criam e chamavam o nosso Deus de o Deus de Israel. Eles acreditavam nas coisas que aconteciam lá e tal. Mesmo que não fosse o Deus deles, eles acreditavam. Mas hoje as pessoas são muito céticas, né? O Deus desse mundo se tornou mesmo o próprio eu, né? As coisas, as pessoas têm adoração por essa vida, inclusive os cristãos. Tem uma adoração imensa por essa vida. E ele diz assim, 13. Ele disse, o rei da Síria: ide e vede onde ele está, o profeta, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então disseram para ele: Senhor, o profeta Eliseu mora em Dotã. 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus. 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então o rei da Síria mandou tropas para cercar a cidade de Dotã, onde o Eliseu estava, para prender esse profeta, porque afinal de contas o rei da Síria não conseguia fazer nada em secreto, porque o profeta ficava sabendo. Só ver onde o meu gato tá, porque a janela tá aberta. Tem proteção, mas mesmo assim eu gosto de olhar. Versículo 15. Bom, então assim, o profeta lá, o exército da Síria veio para prendê-lo, cercou o lugar onde ele morava. E o verso 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o ajudante do profeta Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O moço saiu e viu, né?
Viu que estava todos, até ali o exército, todo o exército não, mas grande parte dos homens de guerra do rei da Síria estavam lá para capturar o Eliseu. E o moço falou, ai, Senhor, e agora, né? E agora? Somos só nós aqui. Versículo 16. Gente, essa parte é muito poderosa. E é aqui que a gente vai procurar no Espírito mergulhar, né? 16. Ele respondeu, o profeta Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E assim, antes da gente passar por 17, eu vou me pôr no lugar do moço, do ajudante do profeta Eliseu. O profeta virou para ele, estava só ele e o profeta, e o profeta virou para ele e disse assim, não precisa ficar com medo. A gente tem mais que estão, ele não falou para pessoas, ele falou mais são os que estão conosco. Não sei no original como ele deve ter falado, mas ele também não usaria a palavra pessoas. Mas ele disse, a gente está com maior número do que eles. E eu imagino que o moço não compreendeu o que ele estava dizendo. Apesar de toda a credibilidade que devia dar a ele, não compreendeu. Por que eu sei que ele não compreendeu? Porque no verso 17, Eliseu faz o seguinte. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu, com certeza o moço não compreendeu o que ele quis dizer quando ele disse nós estamos em maior número do que o exército da Síria. E ele pediu a Deus que Deus abrisse os olhos do rapaz. E a Bíblia diz que o Deus fez isso, ele abriu os olhos do rapaz. E quando o rapaz pôde ver perfeitamente, ele viu então que ao redor, quer dizer, aqui tá, imagina que Eliseu vive aqui estava o exército da Síria ao redor, e ao redor então da cidade que ficava rodeada da onde o Eliseu estava, tinha cavalos e tropas de fogo em maior número do que o exército da Síria. Gente, isso é muito profundo, porque essa questão do abrir os olhos, a Bíblia diz que a gente vê aquilo que é passageiro, porque o que não se é visto, na verdade, é o que é eterno. E eu vou acrescentar, baseado naquilo que a gente conhece da palavra, eu acrescento que o que a gente não vê é a verdade. Porque assim, numa situação dessa, se vocês colocaram no lugar de Eliseu, e muitos de nós já estivemos no lugar de Eliseu quando uma situação é difícil de ser resolvida. Quando você pensa, meu, ferrou. Putz, o que eu vou fazer agora? E sabe aquela situação que te dá medo? Porque justamente você não sabe o que fazer. E aí, muitos de nós começamos a pedir a Deus ajuda. E a gente acaba pedindo assim 10, 20, 30 vezes. E sabe por que a gente está pedindo toda hora naquela situação? Me ajuda, pelo amor de Deus, e acorda de novo pedindo ajuda. Porque a gente não está acreditando que a gente vai receber ajuda, a gente não está acreditando que a gente vai ser livre. Ou às vezes você até está acreditando, mas o medo da situação é tão grande que a gente se sente inseguro. Né? Não é que você não acredita que Deus possa fazer, mas você está inseguro, porque aquela situação para você parece muito problemática. E seja lá qual for. E uma das coisas assim que para mim é muito poderoso é o fato de Deus ter nos aberto os olhos. Porque aqui nesse caso, Eliseu estava com os olhos abertos. Ali entre os dois, e talvez dos únicos em Israel, que estava com os olhos abertos. Ainda mais porque nós estamos falando de um tempo em que homens eram escolhidos para ser usado pelo Espírito. Homens eram escolhidos para serem boca ao povo. Hoje, todos nós recebemos o Espírito Santo para morar dentro de nós. E isso abre os nossos olhos. Então ali naquele momento, Eliseu, como um cara que foi chamado para ter os olhos abertos, e por ter os olhos abertos, era um cara que dirigia o rei e o povo, conduzia eles na direção de Deus, como Moisés fez, como o profeta Elias fez, como outras pessoas fizeram. Ele era o cara de olhos abertos, ele teve que orar para isso também ser feito ao ajudante dele, para que o ajudante dele deixasse o pânico de lado e cooperasse. Porque uma pessoa com medo acaba fazendo muita besteira, né?
e porque você não está vendo. Mas se nós trouxermos para o dia de hoje, todos nós estamos na mesma realidade que Eliseu e não que o moço. Nós não somos nesse texto o moço, nós somos o Eliseu. Nós somos a pessoa em que Deus abriu os olhos, porque o Espírito está dentro de nós. Então, no Espírito, a gente pode ver a verdade nas coisas. E eu vou procurar trazer de uma forma mais simples possível, porque aqui foi visível. O rapaz viu os cavalos de fogo. No nosso tempo, a gente teve revelação da verdade. E a revelação da verdade veio pelas palavras de Jesus, tudo que ele disse. E depois, claro, os profetas inspirados pelo Espírito. Mas as palavras de Jesus, elas dizem: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Dentro disso. As palavras de Jesus mostram sempre que nós somos amados pelo Pai. Para a gente não temer. Que nós estamos seguros porque Deus conhece as nossas necessidades. E se você for espremendo mais as verdades que foram colocadas no nosso tempo, o nosso tempo já é o tempo do fim, né? A gente passou pela plenitude do tempo, quando Cristo estava aqui, depois quando ele ascendeu, a gente está no tempo do fim. A gente tem muitas palavras que nos revelam o Espírito Santo dentro de nós que nos dá segurança, Cristo nos salvando de todas as situações, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Sobre a minha paz vos dou. Não, pra gente não ficar aflito, não turbar o nosso coração, né? Não ficar preocupado porque ele venceu o mundo. Ele falou: fica tranquilo, não fica aflito, né? Do tipo, eu já venci essa situação que você tá aí, eu venci ela, tá vencida, vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas palavras são palavras que abriram os nossos olhos, que faz a gente ver aonde Cristo está. Porque nesse momento, quando o exército está cercando, eu acho que as pessoas procuravam, as pessoas que acreditavam em Deus, procuravam pensar: cara, cadê Deus? O que eu faço? Né? E na realidade, a gente, com os olhos abertos que temos hoje, temos a revelação de onde Deus está. Onde ele está? Dentro de mim. Eu nunca mais estarei sozinha. Eu sou uma pessoa com o Espírito. Por isso que não faz o menor sentido quando a igreja ora: vem Espírito Santo, eu quero a sua presença aqui. Não faz sentido, porque ele está dentro de nós e isso não é negociável. Não é no sentido de: se eu estou na igreja, a presença está. Se eu não estou na igreja, a presença não está. Se eu estou orando, a presença está. Se eu não estou orando, a presença não está. Não é negociável. É uma coisa que foi dada. A Bíblia chama o Espírito de um penhor da salvação. Sabe o que é penhor? É uma coisa que é dada para depois ser devolvida. Então, o Espírito foi colocado em nós e quando nós fomos arrebatados, né? Quando nós saímos daqui, o Espírito então volta e a gente vai junto. Então, o penhor é uma garantia, é uma coisa que está garantindo a gente de que a gente vai e que depois tá em nós e depois volta, mas que é como se nós o devolvêssemos, né? Quando a gente for arrebatado, fomos para junto do Pai, nós o devolvemos. É um penhor, é uma coisa que você me deixar um anel como garantia de que você vai voltar para me buscar para um jantar, né? E aí eu te dou o anel, então, quando você realmente me buscar. Se não me buscar, o anel é meu, tá entendendo? Então ele é o penhor, ele nunca vai nos deixar. E isso nos abriu os olhos para a verdade a respeito de nós, sobre o fato de eu ser filha. E um pai se importa com um filho, um pai real, um pai de amor, se importa com um filho, sobre Deus habitar dentro de mim, sobre todas as situações da minha vida. Eu tenho condições de ter a paz que a Bíblia diz que Jesus me deu, porque ele venceu o mundo. Vencer o mundo significa: eu venci todas as situações do mundo, das situações que podem te afligir, te dar problema, eu venci. Então vai dar certo no final. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. As coisas vão dar certo para você. Não tenha medo. Vai dar certo. Vai ser bom. Aí sempre tem aqueles cristãos, e é bom relatar isso, é bom eu referir isso aqui, porque às vezes tem aqueles cristãos que me perguntam bastante sobre: mas é aquela fulana ou aquele fulano que era cristão e morreu. Gente, assim, não comece a indagar sobre coisas que você não sabe. A gente não conhece a vida dos outros. Eu não tô falando sobre fé. Eu tô falando sobre a história de cada um. Essa história de cada um chega ao fim por motivos diversos. Não compete a mim julgar isso. Eu preciso saber sobre a minha verdade. O que Deus fala com você?
quando você ouve a palavra? O que você sente aqui? Porque o Espírito, ele fala aqui, o Espírito não fala aqui, não fala aqui. O Espírito fala aqui. Você simplesmente entende o que está sendo dito. Você não consegue colocar aqui em palavras, você entende. Sabe, você já sentiu quando vai numa situação que você está muito preocupada e de repente você sente uma paz e você não consegue descrever por que você sente aquela paz? Aquilo é uma resposta certa de que vai dar tudo certo para você. Como você também pode se sentir incomodado e não consegue explicar por que está se sentindo incomodado. Às vezes pode ser por causa de uma pessoa, às vezes pode ser por causa de uma pregação, às vezes pode ser por causa de algo que você está passando ou uma decisão que você quer tomar. Não sei, você pode sentir um incômodo. Então assim, nós precisamos aprender a vivermos a nossa fé. A Bíblia diz: a fé que tu tenhas, tenha para ti mesmo. Qual é a sua fé em Cristo? O que você acredita na sua vida com relação ao que Ele vai fazer? O que você acredita? O que tem dito para você? Qual é a segurança que você tem nele? Qual é a sua história com Ele? Você não pode comparar isso com os outros. Porque o fulano ficou doente, o outro filho não sei o que. Eu não sei da vida dos outros, eu não sei da história dos outros, eu não sei da fé dos outros, eu não sei nada, eu não sei do término eu não sei. O cristão, ele aprendeu com o mundo até a morte como algo terrível. E assim, a morte é inimiga de Deus? Mas a morte que destrói, aquela que leva a alma para a perdição eterna, que faz com que a existência da pessoa se acabe. Essa é a morte que é inimiga de Deus. A morte que é de se desligar do corpo, adormecer, ela não é inimiga de Deus, porque Paulo próprio fala que bem melhor é ficar com Cristo. Balaão disse que eu morra a morte dos justos. Né? Então a morte do justo, ela não é uma coisa terrível. Então assim, mas Patrícia, meu Deus, não fala isso que eu não quero morrer. Eu não tô dizendo que você vai morrer. Eu só tô dizendo para você abrir os olhos com relação ao adormecer. A morte terrível é aquela que destrói a alma. A nossa alma, ela é eterna nesse momento. O fato de uma pessoa sair desse mundo não significa que ela vai ser destruída. Ela vai estar com Cristo. Então, porque nós aprendemos a olhar as coisas de forma tão terrível, né, com relação à morte, é que quando acontece alguma coisa com o cristão nesse sentido, a gente já pensa que ou tá no pecado, ou não sei o quê, ou Deus não protege, ou não sei o quê. Você não tem que julgar nada. É aquela história dela. Mas eu não quero isso. Se você não quer isso é com você e com Deus, né? Se você não quer isso, Deus te conhece, Deus sabe. Deus vai fazer com que você seja feliz. Isso você pode ter certeza que a sua paz, a sua alegria é algo muito importante para Deus. Caso contrário, Ele não teria dado o seu primogênito para isso, certo? Ele deu o primogênito dele justamente para nos salvar, né? E essa salvação, ela é a vida eterna, claro, é o livrar-se da destruição da alma, mas ela começa aqui. Por isso que Jesus, ele tantos milagres que ele fez pelas pessoas, para quê? Para elas ficarem bem. Porque é importante para ele elas estarem bem, né? Tantas coisas que Deus nos dá, né? Não tem muita coisa que Deus nos dá, que às vezes a gente pensa assim, poxa, tipo assim, parece que não é tão importante para os outros, mas Deus nos dá. Então aquilo você já vê que Deus está ligando, né? Então, olha o meu gato, tá ali. Então, essa questão de a gente ter os olhos abertos, tanto para o adormecer do cristão, como baseado em todas as verdades que nos foram dadas, é seguro. Porque os nossos olhos estão abertos, porque assim, é uma opção nossa a gente fechar eles. A gente fecha eles quando a gente está com medo, porque a gente começa a olhar para aquilo que a vida oferece quando a gente tem problemas. E muitas vezes, a vida te oferece ficar pedindo ajuda para Deus. A vida ensina isso. A religião ensina isso. E às vezes a gente pensa que a gente está indo muito fundo espiritualmente quando a gente está falando, Deus, por favor, me ajuda. E às vezes você não está indo fundo espiritualmente, não dentro do seu espírito. Às vezes, a melhor coisa a fazer é abrir os olhos e pensar, peraí, o que a verdade diz a respeito disso? Mas eu estou errado. Tudo bem. A Bíblia diz, quem vai condenar aqueles que Deus absolveu? Eu estou botando nas minhas palavras, mas quem pode julgar aquele que Deus já julgou? Deus está na minha defesa, né? E se eu tiver errado, Ele vai me consertar, mas não vai deixar ninguém fazer mal comigo? Porque Ele me ama. É o que eu faria por um filho. Então, assim, às vezes, mais do que você pegar ensinamentos que o próprio mundo ensina e a própria religião ensina, é você abrir os seus olhos e ver o que está a seu favor. O Espírito de Deus mora dentro de você. E isso é um milagre. Isso é um milagre. Você passar por um mundo desse, que o povo é apaixonado, não entendo porquê, inseguro, em que uma pessoa hoje está planejando algo e amanhã tudo pode ser diferente, porque tudo que é de ruim pode acontecer do nada.
né? As coisas boas acontecem na mesma proporção que as ruins, e isso é assustador em matéria de mundo. Nesse mundo inseguro, de coisas horrendas que as pessoas fecham os olhos para isso também, nesse mundo, o Espírito de Deus está dentro de mim e me faz passar por esse mundo em segurança. Isso é um milagre. Ele me dá coisas nesse mundo que as pessoas conseguem dando sangue. E no meu caso, o sangue do Deus encarnado, Cristo, foi dado para que eu fosse salva e abençoada num mundo perdido. Isso é um milagre. Então a melhor coisa que eu posso fazer, às vezes mais do que ficar implorando a Deus ajuda, é abrir os meus olhos e ver o que está ao meu favor. O Espírito de Deus habita em mim, existe uma nova vida dentro de mim. E esse Espírito vai fazer com que todas as coisas cooperem ao meu favor. Não é passar a mão na minha cabeça quando eu estou errada, não tem nada a ver com isso, que o Espírito Santo nunca vai deixar de te exortar, de consertar. Por quê? Porque é pro seu bem. Se ele se importa com o seu bem, ele vai se importar em corrigir você também. Então não é sobre passar a mão na cabeça, é sobre manter você a salvo. É sobre manter você a salvo dos problemas que você próprio se coloca. É sobre tirar você desses problemas e te ensinar a não entrar mais neles. É sobre livrar você de um problema que você não escolheu entrar. É sobre livrar você da maldade de uma pessoa. É sobre livrar você da rua, de ficar sem teto. É sobre livrar você, enfim, de uma cena de coisas. É sobre livrar você das doenças que entram no mundo de forma tão à vontade. As doenças entram nas pessoas de forma tão à vontade. É difícil eu sentar numa roda onde as pessoas não têm alguma coisa. E eu não tenho nada. Eu tenho 42 anos. Eu fico assim, meu Deus. Tipo, meu Deus, isso é um milagre. Deus habita em mim. Os meus olhos estão abertos. Eu não tô achando que eu tenho sorte. Eu não tô achando que é porque eu me cuido. Eu tô vendo o Espírito dentro de mim. Meus olhos estão abertos. Eu vejo que essa saúde tem a ver com o Espírito. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de mim. E assim, para terminar, né, eu não vou me estender assim em Eliseu, depois rapidinho, eu vou só dar uma passada rápida no versículo do próximo vídeo, do milagre número 3. Mas é interessante que assim, Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do moço dele, não sei o nome do moço dele, não é o Geazi já tinha morrido de lepra, é um novo moço. Abrir os olhos do moço dele, e aí ele diz, e aí, vou contar então. E aí ele pede para abrir os olhos, tal. E aí ele pega e sai. Eliseu sai. Aí quando as tropas de carros de fogo e tal descem para proteger Eliseu, Eliseu pede para que o exército da Síria seja cego. E aí o exército da Síria então fica cego. E aí o Eliseu sai e ele fala pro exército da Síria que estava cego, e falou assim, olha, o homem que está procurando não está aqui não, ele está em Samaria, eu vou levar vocês até lá. E ele guia essa cegaiada toda até Samaria. Chegando lá, o rei de Israel fala para ele, o que a gente faz? Mata eles? Fere eles? E Eliseu falou, não. Ele falou assim, você prepara comida e bebida para eles, deixa eles comerem, né, descansar, se recompor, e depois manda eles de volta para o rei da Síria. E aí Eliseu pede então para que os olhos deles sejam abertos de novo, e Deus abre os olhos deles de novo, e aí Israel é benevolente com eles. Eles dão de comer para esses caras que iam matar Eliseu. Come, bebe e mandou de volta. E a Bíblia diz que a Síria não atacou mais Israel. Tipo assim, deixou tudo pra lá. Vocês conseguem perceber aqui que nós estamos falando de uma cena em que para muitas pessoas o melhor era tem exército de carro de fogo, mata tudo. Mas os olhos abertos fazem você até agir com mais prudência, com mais sabedoria. O olho fechado faz o quê? A gente tem que matar tudo, a gente tem que se livrar desse problema. O olho aberto faz com que você esteja tão seguro. Você tá com zero medo. E aí você age com sabedoria. E ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos ser bons para essas pessoas. Vamos mostrar para o rei da Síria que a gente estava se protegendo do que ele queria fazer. Ninguém está buscando guerra. Eu revelei ao rei de Israel que era para ele não passar naquele lugar, para ele se proteger. Não estão buscando guerra. Então Tava cheia a minha lixeira, eu tive que esvaziar para fazer outro vídeo, mas eu colei os dois. Pronto, mas é que talvez vocês percebam. Então, ele falou, vamos ser benevolente com o exército e mostrar para o rei da Síria que a gente não quer guerra. E ele agiu com prudência e sabedoria. Então, é muito bom a gente andar com a revelação da verdade, que é a que abriu os nossos olhos,
pra gente conseguir até agir com sabedoria e não deixar o medo fazer a gente tomar más decisões, tá? Rapidinho, gente, passar aqui em Números 23, porque esse vai ser o vídeo milagre número 3, que eu vou falar sobre Balaão. E eu queria só dar uma introdução, porque tem a ver com o que a gente falou agora. É muito poderoso, cara. É assim, talvez até um vídeo mais extenso, porque cada palavra é uma mais poderosa que a outra. Nossa, vamos ver como é que vai ser. Mas assim, vocês sabem um pouco da história de Balaão, né? Não vou... Na verdade, nem vamos ler. Eu vou só contar o início da história de Balaão, depois a gente faz tudo. Mas assim, a gente sabe que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, né? E aí eu preciso lembrar, assim, a parte de Balaão eu sei bastante, porque eu já estudei lá muito, adoro. Mas eu não me lembro que Balaque acho que chamou ele, porque Balaque estava ou temendo o povo de Israel, que estava crescendo em números ali, acho que ele tinha medo porque, acho que é isso, porque o Israel estava atacando muitas terras e Balaque estava achando que já era o próximo. E na verdade era mesmo. Mas ele chamou Balaão, então, para amaldiçoar o povo de Israel. A Balaão era um profeta. E aí, um profeta do mal, né? E aí, Balaão vai com o seu animalzinho lá, com o seu jumentinho. E a Bíblia diz que o jumento empaca, e não quer andar. E Balaão dá uma coça nele, dá raiva, né? Que a gente ouviu isso. Dá uma coça nele. E aí, de repente, o jumento então fala com Balaão. Você imagina, né? Que loucura você vê um animal falando, né? E aí, a Bíblia diz que os olhos de Balaão foram abertos e ele viu um anjo com uma espada na frente do jumento, não deixando o animal passar. E o animal estava com medo do anjo, então o animal ficou se esquivando. E a Bíblia diz que os olhos do Balaão teve que ser abertos para ele ver esse anjo, porque ele viu o animal falando, mas precisou ver o anjo. Dali por diante, toda vez que Balaão vai tentar profetizar contra Israel, que ele acaba só falando coisas boas, isso a gente vai depois falar, toda vez que ele vai fazer isso, começa assim, deixa eu só ler essa parte assim, vai. Diz assim... Tem várias partes, tá? Mas só pra você ver como é que começa. Depois daquele episódio que abriu os olhos dele para ver o anjo. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Todas as vezes que ele vai profetizar diz: palavra de Balaão, palavra do homem de olhos abertos. Dali por diante, os olhos deles ficou tão aberto que toda vez que, durante umas 7 vezes que ele foi falar contra Israel, ele falava: eu vejo um povo, assim, só maravilhoso, um povo forte, um povo abençoado, um povo justo. Eu vejo, ele até viu, Balaão no final viu que Jesus ia vir. Ele falou: eu o verei, não o vejo agora, mas eu o verei. Mas ele já estava vendo a revelação do Salvador. Não o vejo agora, mas eu o verei. Ou seja, ele estava vendo essa revelação do Salvador, de que um dia ele ia ver ele pessoalmente. Depois que os olhos dele foram abertos, ele só viu a glória de Deus sobre aquele povo, né? Ele só viu coisas maravilhosas, ele chegou a ver a própria revelação da plenitude dos tempos, que é quando Jesus ia vir. Então, nós temos o benefício de termos nossos olhos abertos de forma tão simples. Simples eu quero dizer, porque esses tinham que passar por episódios especiais para isso acontecer com eles, sabe? É um que tinha que ser o profeta escolhido, depois também era perseguido pelo país todo. Ou nesses casos aqui, o cara abriu os olhos dele porque ele foi chamado para amaldiçoar Israel. O outro que era o rapazinho que estava com medo, eram episódios especiais. Nós, com a vinda de Cristo e crendo nele, através dessa obra, nossos olhos foram abertos de uma vez por todas. O Espírito está dentro de nós e nos revelou toda a verdade a respeito de nós, e a verdade a respeito do que Deus tem para nós. Nossos olhos estão abertos continuamente. E eu falo sobre isso, não sobre você ver fisicamente, não é que isso não possa acontecer, mas sobre você olhar pela visão do Espírito, saber, ou ver que o Espírito está dentro de você, ver o privilégio de que você sabe que as coisas na sua vida vão seguir em paz. E você consegue ver isso com os olhos do Espírito, porque em todas as situações de desespero, existe uma mensagem aqui no fundo, bem aqui no fundo. É essa que você tem que abrir, é nela que você tem que abrir os olhos. E quando você abre os olhos, presta atenção nela, então você começa a ver tudo diferente. É aquela situação que te está deixando apavorado, de repente parece tão pequena, seus olhos foram abertos. Na verdade, só estavam abertos, você abriu-os. Porque eu quero dizer que a gente tem o costume de fechar os olhos porque nós... Cortou de novo, mas já tá terminando.
Então nós estamos muito focados nesta vida e isso faz com que os nossos olhos estejam, com que a gente feche os olhos para a verdade e fique observando demais as coisas que são deste mundo que já não são a nossa verdade. A gente vive aqui, como é óbvio, mas a nossa verdade não está aqui mais. A nossa verdade, a nossa realidade a respeito da nova vida que nós temos, Deus habita dentro de nós. Então, são realidades diferentes. E quando a gente fica com os olhos muito abertos para cá, porque a gente se importa muito com aqui, porque a gente fica se contando com o mesmo número das pessoas aqui, a gente se compara com as coisas aqui, a gente começa a adorar isso aqui demais, a gente acaba fechando os olhos para nossa verdade. E aí, tudo que acontece com eles, a gente acha que vai acontecer com a gente também. E são realidades diferentes. Então, nossos olhos precisam manter-se abertos na verdade que abriu os nossos olhos. Gente, é isso. Já tô com a carga cheia aqui. Preciso esvaziar esses vídeos. Eu volto com o milagre número 3, falando de Balaão, tá? Mantenha essa verdade, mantenha os seus olhos abertos. Cristo habita dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós, o que faz a nossa realidade ser muito diferente da deste mundo. Beijinho, até a próxima.